pode começar a perguntar ao pessoal aí. Ok? Olá, gente. Com as suas dúvidas, primeiro, boa noite para todo mundo, né? Tudo tranquilo aí com vocês? Tá? Me digam aí quais são as dúvidas de vocês para a gente começar a responder, minha gente. E aí, Marlos, cadê esse povo? Rapaz, eu acho que é porque como está voltando presencialmente, a galera já está começando a não querer mais ficar online, só pode. Mas tá aí, ó, a Maria Eduarda está entrando, a Agna. Vamos ver se elas perguntam alguma coisa, né? Isso. Eu estou aqui no ponto já para responder, tá? Maurílio. E aí, meu povo? Maria Eduarda, Agna, vocês não têm nenhuma dúvida para perguntar para o professor sobre alguma questão, alguma coisa? Diga. Das questões gabaritadas, a sexta questão, que é até da FUVEST. Tá. Dessas questões gabaritadas, a sexta questão, eu resolvi na aula passada. E eu até acabei de postar ela no grupo. Ah, tá. A não ser que minha filha quer que eu resolva novamente. Tá, eu até coloquei no... Não precisa, eu olho o vídeo. Botei a resolução. Mas eu tenho outra dúvida, então. Outra questão. Diga. A nona. Você Qual já é? respondeu? Não, bora ver aqui. Tá. Eu também fiz ela na aula passada, mas se minha filha quiser, eu vou repetir ela aqui. Bora lá. A nona questão, ela realmente é uma questão bem interessante, certo? Ela fala o seguinte, que um professor de física quer descobrir as massas de dois corpos eletrizados com carga de mesmo sinal. Portanto, elas se repelem. E sabendo que a soma das duas massas, M1 mais M2, é igual a 15 gramas, certo? Tá dando para todo mundo ver aí, gente? Mais para baixo um pouquinho, né? Beleza. Para resolver o problema, ele faz o seguinte experimento. Num tubo vertical transparente, evacuado, estreito, de modo a restringir qualquer movimento na horizontal, ele coloca o corpo de maior massa no fundo e, posteriormente, coloca o segundo corpo dentro do tubo e verifica-se que, devido à repulsão elétrica, o corpo de menor massa fica suspenso no ar a uma altura H1 do corpo de maior massa. Em seguida, ele inverte a posição dos corpos e verifica que o corpo de maior massa fica suspenso a uma altura H2, que é metade de H1. O que ele pode concluir a respeito dessas massas? Bom, eu vou supor que são dois corpos de massa diferentes. Eu estou supondo que M1 é maior do que M2. Então, ele faz aqui dois experimentos. O que ele faz no primeiro experimento? Ele coloca embaixo o corpo de massa maior, que é o corpo 1, e em cima o corpo de massa menor, que é o corpo 2. E a gente sabe que eu tenho aqui o peso do corpo 2 puxando ele para baixo, e essa força exercida pelo corpo 1, que é a força F1, para cima. E a distância entre eles é uma distância H1. Então, eu vou dizer o seguinte, primeiro, que essa força F1 é K, módulo de Q1, módulo de Q2, sobre a distância ao quadrado, que vai ser F1 ao quadrado. E, nesse caso, esse F1 ele se anula com o P2, certo? Ou seja, vai ser o M2 vezes G. No segundo experimento, o que ele faz? Ele inverte a posição dos corpos. Em cima, ele coloca o corpo 1. Embaixo, ele coloca o corpo 2. E aqui eu vou ter o peso 1,
que é a massa 2 vezes a gravidade. E aqui a força exercida pelo corpo 2, que é a força F2. E essa altura H2 agora vai ser a metade de H1. Então, essa força F2 vai ser K, módulo de Q1, módulo de Q2, sobre a distância, que é a distância H2, que é H1 sobre 2 ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar K, módulo de Q1, módulo de Q2, dividido, ela levando isso aqui ao quadrado, vai ficar H1 ao quadrado sobre 4. Resultado. Na hora que eu fizer da divisão de fração, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, esse 4 sobe. E esse 4 vai lá para cima. Vai ser 4K, módulo de Q1, módulo de Q2, sobre H1 ao quadrado. Só que isso aqui é a força F1. Então, a força F2 vai ser igual a F1 sobre 4. E F2 se anula com P1. Então, eu vou substituir. No lugar de F, aqui eu vou colocar, no lugar de F2, eu coloco P1. E no lugar de F1, eu coloco P2. Então, P1 é P2 sobre 4, certo? Nesse caso aqui, essa força F1, essa força F1 é P1. Deixa eu ver aqui. Essa força F2 é P1 e essa força F1 é P2. Bom, gente, só bem aqui rapidamente, porque esse P2 ele é menor do que P1, certo? Esse P2 aqui é menor do que P1. Ah, tá. Professor, tá bem aqui, não seria F2 é tá bem aqui, 4 F2 igual a 4 F1. Tá bem aqui, Isso. tá bem aqui o erro. É F2 igual a 4 F1, tá? Então, aqui no lugar de F2 eu coloco P1 e no lugar de F1 eu coloco P2. Então, P1 vale 4 P2, portanto, M1 vezes G é 4 M2 vezes G, eu vou cancelar a gravidade, eu vou concluir que M1 é 4 M2. Mas eu sei que M1 mais M2 é igual a 12. No lugar de M1, 4M2 mais M2 é igual a 12. Portanto, 5M2 é igual a 12. O M2 é igual a 3 gramas. E o M1, que é 4M2, 4 vezes 3, 12 gramas. Certo? Essa aí que é a resposta. Entendeu, minha filha? 12,3. Letra A. Bom, qual outra dúvida que minha filha tem mais? Bora, galera. Minha filha tem mais alguma? Não, era só essa e a da FUVEST mesmo. Aí a da FUVEST eu vou ver na resolução que o senhor mandou no grupo. Eu mandei agorinha. Essa aqui até esqueci de mandar, já que eu fiz, eu vou já mandar ela também para vocês. Tá certo? Quem mais aí, gente, tem dúvidas? Quem mais tem dúvidas? Professor, boa noite. Boa noite. Qual é a dúvida? Só um momento. Que eu estava olhando aqui, eu estava revisando as de acústica. Teve duas questões aqui que eu estou olhando que eu não consegui fazer, que é a questão 55 e a questão 61. Das gabaritadas, né? Isso. A página é 221 e 222. Espera aí, deixa eu ver aqui. Página 221, 222, né? É. Deixa eu ver aqui. É a 61, é? Isso, e a 55. Tá ok.
Bora lá. Bom, na questão 55, tá? Fala o seguinte. Bora lá. Diz, a figura 1 abaixo mostra um estetoscópio, instrumento utilizado na auscultura médica. A campânula funciona como um tubo sonoro fechado em uma das extremidades, de modo que a frequência fundamental de ressonância ocorre quando se produz uma onda sonora com um nó na extremidade fechada e um ventre adjacente na extremidade aberta, como mostra a figura 2. Se a campânula tem profundidade de 6 milímetros, o comprimento de onda correspondente à frequência fundamental de ressonância dessa campânula é. Então, vejam bem, na questão 55, nós temos o seguinte. O som fundamental é o primeiro som harmônico. Isso aqui é um tubo fechado, porque ele é fechado em uma extremidade e aberto na outra. Porque quando o tubo ele é aberto nas duas extremidades. E isso aqui é lambda sobre 4. E esse lambda sobre 4 está sendo, segundo ele, que é essa profundidade aí, corresponde a 6 milímetros. Então, isso aqui vale 6 milímetros. Então, eu vou ter aqui que lambda sobre 4 vale 6, portanto, esse comprimento lambda vale 24 milímetros, certo? 24 milímetros. Então, por esse raciocínio aqui, seria a letra D de dado. Só conferir aqui, certo? Por esse raciocínio, seria a letra D de dado. Só conferir aqui rapidamente, tá? É a 55. 55, letra D de dado. Então, está respondido. A outra que o meu amigo quer é a 60 e a 61. 61, né? Isso. Bora lá. No caso da questão 61, nós temos o seguinte. Um carro trafega a 20 metros por segundo em uma estrada reta. O carro se aproxima de uma pessoa parada no acostamento, querendo atravessar a estrada. O motorista do carro, para alertá-la, toca a buzina, cujo som por ele produzido tem uma frequência de 640 Hz. Qual a frequência do som percebida pela pessoa parada? Então, vejam bem, a pessoa que vai ouvir o som é o observador e ela tem velocidade 0. Enquanto que a fonte, que é o carro que vai emitir essa buzina, tem uma velocidade de 20 metros por segundo. E a frequência efetivamente emitida é de 640 Hz. E o que a gente percebe é que o carro está se aproximando. O carro se aproxima desse observador. Isso aqui é uma aproximação. Nós vimos, quando a gente viu o efeito Doppler, que a gente tem aqui uma convenção, chamada convenção da ambulância. O que fala essa convenção aqui? Que se eu tiver aqui uma ambulância, que vai ser a fonte, aqui, no caso, o paciente dessa ambulância sempre entra pela porta de trás, e quem tiver para a direita vai ser positivo. E a fórmula F' é F que multiplica VVO, VVF, onde o V ele deu, que é a velocidade do som, que está sendo aqui 340. Para o observador, eu posso botar mais ou menos, não faz diferença, porque VO é 0. Então, 340 mais 0, 340 menos 0, não muda nada, tá? Agora, a fonte vai se aproximar do observador. Para essa fonte se aproximar do observador, ela vai para a esquerda. E se ela vai para a esquerda, o VF é negativo. Então, vai ficar V menos VF, porque ela vai para a esquerda. Então, a fonte, para se aproximar do observador, tem que ir para a esquerda. E para a esquerda é negativo.
Então, essa frequência F', que implica 340 sobre 340 menos 20. Essa frequência F' vai ser 640 vezes 340 por 320. O que é que eu vou fazer? Eu vou cortar o 640 com 320. Simplificando, aqui embaixo dá 1 e aqui em cima dá 2. Então, essa frequência F' é 2 vezes 340, que vale 680 Hz. Esta é a frequência que ele está ouvindo e o gabarito é letra E. Então, está correto, 680. E aí, minha gente, mais perguntas? Você entendeu, meu amigo? Entendi. Professor, o senhor pode só repassar as questões que foram feitas agora? Só dizer o número? Vou já passar. Tá? Aquela que eu havia respondido na hora passada, que eu fiz novamente agora, e essas duas. Tá? E as que vierem mais. Cadê, meu povo? E aí, ninguém? Bora, galera. Só porque vocês estão com aula presencial agora, eu não quero mais tirar dúvida, né? O senhor respondeu a 7ª agora, nessa aula aqui? Qual? A 7ª questão da... Qual é? A 7ª Que questão de eletricidade? eletrostática? Uhum. Não. O senhor Deixa eu pode ir aqui fazer... atrás. 7ª, né? Isso. 7ª das propostas, né? Deixa eu ver aqui. As propostas. Questão 7. Peraí, deixa eu achar aqui as gabaritadas. Tá aqui. 7ª questão. Fala o seguinte. Duas partículas A e B Não, professor. eletrizadas... Oi? Ela já foi feita. É porque eu confundi aqui. A Já, resposta né? dela está aqui já. Já foi feita na aula passada. Beleza. É porque eu botei a Certo. Tem resposta mais dela em outro alguma aí? lugar. Não. E aí, vocês, quem mais tem aí dúvidas? Porque, pelo que eu estou percebendo aqui, a partir dessa questão 11, né, a gente já trabalha com campo elétrico, entendeu? Já trabalha com campo elétrico. Tá? Mas se vocês quiserem tirar dúvidas sobre isso, eu também posso tirar, não tem o menor problema. Campo elétrico, potencial elétrico, etc. E aí, quem mais? Ou de ondulatória. E aí, meu povo amado? Cadê? Dúvidas? E aí, gente, quem mais está por aí que pode tirar dúvidas? Essa questão 8, né, a respeito da lei de Coulomb, vocês lembram que eu trabalhei essa história do gráfico, né? O gráfico de F em função de D, o gráfico de F em função de D2, o gráfico de F em função de 1 sobre D e o gráfico de F em função de 1 sobre D2. Então, por exemplo, nessa questão 8, se a força elétrica é K módulo de Q1 módulo de Q2 sobre a distância ao quadrado,
nós vamos dizer que se as demais forem constantes, F e D2 são grandezas inversamente proporcionais, são grandezas inversas. E se as grandezas são... Como é que eu sei que as grandezas são inversas? Porque se eu colocar no mesmo membro, elas ficam se multiplicando. E sempre que grandezas são inversas, o gráfico é um ramo de hipérbole, tanto F em função de D, quanto F em função de D2. Nos dois casos, a força e D, ou força e D2 se multiplicam, então o gráfico é um ramo de hipérbole, tá certo? E não sei se vocês estão lembrados que a gente viu que F em função do inverso de D2, é uma reta que passa pela origem, enquanto que F em função do inverso de D é uma parábola que também passa pela origem, porque vai ficar uma função de segundo grau, tá? Então, eu chamei a atenção para vocês terem muito cuidado em relação a essa parte gráfica. Me diga, vocês têm alguma dúvida em relação a isso aí? Porque a nossa resposta aqui, F em função de D, seria um ramo de hipérbole, né? Aí a dúvida, Olímpia, é a letra A ou letra B? As duas estão me dando um ramo de hipérbole, né? Mas a gente está vendo o seguinte, por exemplo, se a distância dobrar, a força se reduz à quarta parte. Então, quem me traduz isso aí, se a distância dobrar, a força se reduz à quarta parte, é a letra B de bola, tá? Não é a letra A. A letra A está dizendo que quando a distância dobra, a força vai aumentar, porque vai ser F sobre 0,2. Não tem nada a ver com isso, entendeu? Então, ao contrário, quando a distância dobra, o dobro ao quadrado fica 4. A força se reduz à quarta parte. Quando a distância triplica, o triplo ao quadrado é 9. Como a força é inversa, a força se reduz à nona parte. Então, quem está traduzindo isso aqui, minha gente, é a letra B de bola. Só conferindo lá, né, na questão 8, se realmente o gabarito dele fornece letra B de bola. A letra B mesmo, eu consegui Ok, fazer é isso aí, tá? No caso, Tem duas alternativas aí que é o ramo de hipérbole, mas aí tem que ver qual é a correta, porque quando a distância dobra, o dobro ao quadrado é 4, mas como é grandeza inversa, a força não quadruplica, ao contrário, ela se reduz à quarta parte. Bora lá. Que dúvidas mais vocês têm aí? Pode ser a respeito lá de ondulatória, minha gente. No caso, tem outra questão que ela envolve gráfico. Você poderia dar uma olhada nela também? Que é a Qual questão é? 19, questão 19. Tá aqui. Eu estou achando ela aqui. Olha, o comportamento... Tá aqui, questão 19. Bora lá. Ele fala o seguinte nessa questão. O comportamento de uma carga elétrica de prova, que está sendo aqui 12 vezes 10 a menos 8, situado no vácuo, está representado no gráfico. É em função de D, onde é energia potencial. E D é a distância do ponto considerado até a carga geradora do campo elétrico. Assinale o que for correto. Bom, a energia potencial em função de D. Bom, a fórmula da energia potencial é a seguinte. Vejam bem. Questão 19 aqui, tá? A fórmula da energia potencial entre duas cargas, Q1 e Q2, separadas por uma distância D, ela é K vezes Q1 vezes Q2 sobre D. Se parece muito com a fórmula da força elétrica. Qual é a diferença? É que as cargas não são dadas em módulo, porque a energia potencial é uma grandeza escalar e não uma grandeza vetorial, tá? E não é sobre D2, é sobre D.
Essa é a fórmula da energia potencial. O que a gente percebe aí é o seguinte, né? É que energia potencial e D são grandezas inversas. Portanto, se são grandezas inversas, o gráfico é o ramo de hipérbole, como nós estamos vendo aí. Aí ele fala, primeiro, o campo elétrico, o potencial elétrico gerado pela carga de prova são grandezas escalares. Errado, tá? A força elétrica e o campo elétrico são grandezas vetoriais. Porém, potencial elétrico e energia potencial elétrica são grandezas escalares. Por isso que força e campo, a gente coloca as cargas em módulo, porque são grandezas vetoriais. Só lembrando que a força é K, módulo de Qzão, módulo de Qzinho sobre D2. Veja, as cargas são em módulo porque é vetor. E o campo elétrico é K, módulo de Qzão sobre D2. Veja que é a carga dada em módulo porque é vetor. Já o potencial elétrico vai ser K vezes Q sem módulo sobre D. Por que isso? Porque potencial elétrico é uma grandeza escalar. Então, a gente não coloca carga em módulo. Porque se é uma grandeza escalar, ela pode ser positiva ou negativa. A força e o campo, como são grandezas vetoriais, são obrigatoriamente positivas. Por isso que as cargas são dadas em módulo. E a energia potencial também, na carga não é dada em módulo, porque é uma grandeza escalar. Então, a primeira afirmativa, ela é falsa. Primeira afirmativa é falsa. 2, o potencial elétrico independe da carga de prova. Veja, o potencial elétrico aqui, porque a gente chama o seguinte, normalmente a gente vai chamar o Qzão de carga fonte e o Qzinho de carga de prova, que é esse Qzinho aqui, separado pela distância D, tá? E veja que na hora de calcular o potencial, eu utilizo o Qzão, que é a carga fonte. Então, realmente, o potencial elétrico não depende da carga de prova. Só depende da carga fonte que está gerando ela. Então, a afirmativa 2 é uma afirmativa positiva. Bom, o potencial elétrico para uma distância de 4 centímetros será de 12.500 volts. Como é que eu vou saber? Porque para a distância de 4 centímetros, a gente tem uma energia potencial aí de 15 vezes 10 a menos 5. Veja bem, para uma distância de 4 centímetros, aqui no caso é o item 4, para uma distância D de 4 centímetros, ou seja, 4 vezes 10 a menos 2 metros, essa energia potencial, ela vale, no gráfico, 15 vezes 10 a menos 5 joules. 15 vezes 10 a menos 5 joules. Olha, vou fazer aqui um esqueminha completo, tá? Melhor para vocês. A força é K, módulo de Qzão, módulo de Qzinho sobre D2. O campo elétrico é K, módulo de Qzão sobre D2. O potencial é K vezes Q sobre D. E a energia potencial é K, Qzão, Qzinho sobre D. E se relaciona aqui força e campo é FIC. Eu tenho campo elétrico e potencial é VED, VE vezes D. E energia potencial e potencial é Q vezes V. Tá certo? Olha aí. Então, aí nós temos, né, essas fórmulas aí. Bom, então o que eu vou ter aqui, né? Ele está dizendo aqui que essa carga Qzão é o comportamento de uma carga de prova, que a carga Qzinho é 1,2 vezes 10 a menos 8. Portanto, Qzinho vai ser 1,2 vezes 10 a menos 8 coulomb, tá? E ele está perguntando aqui qual a potencial elétrica. Então, veja bem, eu tenho energia potencial, eu tenho Q, eu vou usar essa fórmula, energia potencial é QV.
energia potencial é QV. Essa energia potencial é 15 vezes 10 a menos 5, vai ser 1,2 vezes 10 a menos 8 vezes V. Então, eu vou dividir 15 sobre 1,2, certo? 15 dividido por 1,2. Quanto é que eu vou obter isso aqui, tá? Bora lá. Ó, 15 dividido por 1,2, vou obter 12,5 vezes 12,5, 10 a menos 5 por 10 oitava dá 10 a terceira, 12,5 vezes 10 a terceira é 12.500 volts. Portanto, essa afirmativa 4, ela também é verdadeira, 12.500 volts, certo? A afirmativa 4, ela também é verdadeira. Bora continuar aqui, tá? Deixa eu só me achar aqui novamente, a questão 19. Tá? Tá bem aqui. Bora lá. Aí, olha, aí ele diz mais. Na 8, o valor da carga geradora é de 5,5 vezes 55,6 vezes 10 a menos 9. Bom, essa 4 é verdadeira. Na 8, como é que eu vou saber? Né? Porque eu sei que nesse ponto a gente tem esse potencial, então eu posso aplicar aqui fórmula. A fórmula do potencial, que é K vezes Qzão sobre D. K vezes Qzão sobre D. E eu sei que esse potencial é uma distância de 4 centímetros. Portanto, potencial é K vezes Qzão sobre D. Ó. Então, esse potencial, que é 12,5 vezes 10 a terceira, é 9 vezes 10 a nona, que sobre a distância, que é 4 vezes 10 a menos 2. E vou ver quanto é que vai dar isso aqui, porque eu vou ter 9 vezes 10 a nona, que vai ser 12,5 vezes 4, 50. 50 vezes 10 a terceira vezes 10 a menos 2 dá 10, certo? Então, nós vamos dividir aqui 50 por 9. Vai ser 50 por 9 é 5, vai dar uma dízima. 5, 5, aí eu vou arredondar para 6. Vezes 10 por 10 a menos 9 vai dar 10 a menos 8. 10 a menos 8. E se eu multiplicar aqui, se eu aumentar para 55, essa potência tem que diminuir. Então, essa carga fonte vai ser 55,6 vezes 10 a menos 9. Portanto, também é verdadeiro. E no item 16, para uma distância de 50 centímetros, o potencial é 1.000. Porque uma distância de 50 centímetros é uma distância de meio metro. E o potencial é K vezes Q sobre D, 9 vezes 10 a nona, vezes 55,6 vezes 10 a menos 9, dividido por 0,5, certo? Eu vou cancelar aqui 10 a nona com 10 a menos 9 e vou fazer essa conta aqui, tá? Então, quando eu fizer essa conta, né, eu vou obter 9 vezes 55,6, vai dar aproximadamente 500, dividido por 0,5. Isso aqui vai dar 1.000 volts, portanto, é verdadeiro. Então, aqui são verdadeiros 2, com 4, 6, com 8, 14, com 16, 30. É o somatório aqui. 30 é o somatório. Alguma pergunta, gente? Ok? Eu não tenho mais, professor. Muito obrigado. Viu? Oi? Tá, Eu não tenho tranquilo. mais. Esse esqueminha aqui, é bom a gente trabalhar esse esqueminha de memorização, entendeu? Porque a gente Sim. tem as fórmulas principais, força, campo, potencial, energia, e as relações entre elas. E aí, galera, mais perguntas? E aí, meu povo? Tudo bem?
Olímpio, faltam 4 minutos, tá? Tá bom. Tá, eu estou aqui à disposição deles aqui para tirar as dúvidas, entendeu? Eu dei até, Marlos, aqui uma avançadinha aqui no conteúdo, né? Que eu ainda vou ver isso aqui, né? Mas já para ir refrescando aí a memória, entendeu? Né? Porque eu só vi até agora só força elétrica, mas eu já mostrei as inter-relações, as formas que existem e as inter-relações, tá? E Na principalmente realidade, a história. na realidade, Oi? Olímpio, eu estou achando que eles estão um pouco atrasados com conteúdos. É por isso que não está surgindo dúvida. A maioria ainda está Né? com aula para assistir, entendeu? Foi um volume muito grande de aulas e assim o aluno ele ainda não está